Muito boa tarde. É uma enorme satisfação, prezados acadêmicos, confrades, darmos início a mais uma tertúlia da Academia de Medicina de São Paulo. Desta feita, nos reúne a apresentação do nosso querido acadêmico Giovanni Guido Cerri. O tema será tratado hoje será o papel do point of care na transformação da prática clínica. Professor acadêmico Giovanni Guido Cerri é graduado em Medicina pela Universidade de São Paulo, doutorado em Radiologia pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. É professor titular desta mesma instituição. Tem larga experiência nas áreas de medicina, com ênfase nos principais temas: ultrassonografia, ressonância magnética, tomografia computadorizada, diagnóstico por imagem e ultrassonografia Doppler. É membro emérito e conselheiro científico da Academia de Medicina de São Paulo. Também é membro da Academia Nacional de Medicina. Com a vossa palavra, convosco a palavra, acadêmico Giovanni Guido Cerri, por favor. Boa tarde, presidente José Luiz Gomes do Amaral. Queria agradecer o convite de apresentar esse tema, Point of Care, ultrassom Point of Care, e queria cumprimentar os demais acadêmicos e espero aí que o tema seja de interesse. Eu acho que é um tema bem atual, principalmente no Covid nós vimos a importância do ultrassom Point of Care no atendimento de pacientes em terapia intensiva. Vocês estão vendo minha tela? Ótimo. Bom, o ultrassom Point of Care, ele realmente revolucionou muitas das condutas, principalmente em algumas situações, como a urgência, né, o atendimento no pronto-socorro, nas unidades de terapia intensiva, como eu comentei no Covid, fundamental, mas no dia a dia da terapia intensiva, e alguns procedimentos de enfermaria, e é realizado pelo clínico que presta atendimento, né? Pode ser um clínico, pode ser um cirurgião, pode ser um anestesista. Então, é um ultrassom focado, né? Por isso que também um dos termos que se descreve o ultrassom Point of Care é ultrassom focado, né? Normalmente são aparelhos transportáveis, né? Que podem ir à beira do leito ou à beira do paciente que está na emergência com muita facilidade. Nós consideramos o ultrassom Point of Care, e isso define um pouco o nome, é um ultrassom direcionado a um determinado objetivo, né? É um diagnóstico, screening, tem que ser rápido, tem que responder a pergunta do clínico, e a correlação clínico-ultrassonográfica é muito importante, né? Nas condições agudas graves, né, essa detecção à beira do leito muitas vezes é decisiva, né? Já que pode avaliar pulmão, coração, órgãos abdominais, o sistema vascular, né? E também é muito utilizado nessa área como para orientar procedimentos invasivos, né? Biópsias, acessos, né? Os anestesistas usam muito para acesso, né? Drenagens, né? De condições agudas. E também pode ajudar a monitorar o paciente, né? Também tem sido descrita a sua utilização em ressuscitação, mas ainda é algo que está bastante em estudos. O ultrassom diagnóstico ele surge na década de 40, né? Originário do sonar, que os submarinos que eram utilizados para detectar submarinos, e o POCUS, né? Point of Care Ultrassom, foi integrado nos anos 90, né?
O que é importante em relação ao POCUS, né? O operador tem que ter um treinamento, né? Tem que ter um treinamento mínimo, tem que ter um nível de habilidade, né? As características do paciente, né, podem dificultar ou facilitar esse tipo de procedimento, e o equipamento de ultrassom é fundamental que seja um equipamento que permita uma boa definição de imagem. Comparando o POCUS e o ultrassom tradicional, o POCUS é um procedimento diagnóstico, terapêutico, portátil e, muitas vezes, pocket size, né? Um aparelho, né, pequeno, compacto. O ultrassom tradicional são exames mais abrangentes, em geral compreendem uma região anatômica, né? Ou a cavidade abdominal toda, examinam mais de um órgão, e existe a coleta de imagens do exame e um relatório completo, e utiliza geralmente máquinas mais robustas, high-end. Quais são essas vantagens, né, do ultrassom point of care? E é muito claro que a relação direta entre a clínica e achados ultrassonográficos, né? Por isso que o POCUS tende a responder uma pergunta do clínico. A definição da anatomia de forma em tempo real, né, que permite o diagnóstico imediato, né? Guiar procedimentos, né? Já faz o diagnóstico, já pode guiar um procedimento. É operador dependente, o que implica em aprendizagem e treinamento, né? Essa é uma questão fundamental, né? Existe uma ampla disponibilidade de equipamentos de ultrassom, né, no Brasil e no mundo, né? É o equipamento de imagem mais acessível e não usa radiação ionizante, pode ser feito em qualquer lugar e tem um custo menor do que tomografia e ressonância magnética, métodos mais complexos e que não têm a mesma mobilidade do ultrassom. Espera que bloqueou aqui meu... Pronto, já voltamos. O POCUS foi endossado por diversas sociedades profissionais, né? Ou seja, várias especialidades usam o POCUS, né? E hoje é uma modalidade totalmente aceita. E no Brasil, o ultrassom é uma especialidade que é realizada obrigatoriamente por médicos, né? As aplicações, então, correm na emergência, nas unidades de terapia intensiva, cardiologia, anestesiologia, uma área que está crescendo muito é na reumatologia, ginecologia obstetrícia, gastroenterologia, urologia, ou seja, quase todas as especialidades se beneficiam do ultrassom do POCUS, né? E aqui, nessa tabela, mostra alguns exemplos, né, que depois eu vou detalhar um pouco mais, sobre os protocolos do Point of Care ultrassom, né? Por exemplo, nós temos um protocolo, o EFAST, que é específico para trauma. Nós temos um Blue, que é o Bedside Lung Ultrasound, na emergência. Temos uma série de protocolos para cardiologia. Temos um, que é o FATE, para acesso transtorácico. E o Rush, que é o ultrassom rápido nos casos de choque e hipotensão. Ou seja, o que nós observamos nesses últimos anos é que os protocolos para POCUS foram crescendo, aumentando, mostrando as várias condições onde eles podem ser utilizados, né? De preferência, sempre com um protocolo definido, né? Então, o Focused Assessment with Sonography for Trauma. Esse é o FAST, né? E são pacientes que têm uma suspeita de trauma, é importante saber a extensão, e é um exame sequencial, né? O FAST é um exame que envolve o estudo do pericárdio, do tórax, do quadrante superior direito, quadrante superior esquerdo e pelvis, principalmente na procura de líquido livre na cavidade, respondendo sim ou não em cada uma dessas regiões, né?
e é um exame muito rápido, pode ser realizado em menos de 3 minutos, né? Então, é um exame muito adequado no trauma, né? Algumas indicações é o trauma cardíaco, né? Fechado penetrante, o trauma abdominal, trauma torácico, hemotórax, hipotensão de causa não definida num caso de trauma, né? Então, é um protocolo bem definido, né? Que mostra o passo a passo e as perguntas vão sendo respondidas. Aqui nós temos, né, o guia, né, a região cardíaca, os 2 hipocôndrios e a região pélvica, né, e avaliação também da cavidade pleural, respondendo, né, as várias questões, né, que são colocadas. Aí nós temos a demonstração da janela cardíaca, né, negativo, e aqui nós temos um exemplo de um derrame pericárdico, né? Mostrando um FAST positivo para derrame pericárdico. Aqui são exemplos, né, que mostram a presença de uma bexiga normal e do lado direito nós vemos líquido na cavidade uterina. E embaixo nós temos o coração, né, a contração cardíaca normal e uma contração com derrame pericárdico. Observamos que o coração está batendo dentro do derrame pericárdico, ele não bate junto à parede torácica, né? Então, o líquido envolve o coração. Líquido livre, né? Então, nós temos aí um aspecto normal do fígado e do rim, né, sem líquido, e, portanto, um FAST negativo. E agora, no slide seguinte, nós temos a presença de líquido no espaço subhepático, né? E também dando, então, um FAST positivo, né? Então, é muito rápido, né, poder diagnosticar a presença de líquido na cavidade abdominal, na cavidade cardíaca e na pleura, podendo ajudar, né, na conduta conservadora ou não de um paciente politraumatizado. A curva de aprendizado do EFAST é rápida, né, o que se preconiza a realização de 25 exames supervisionados, 20 negativos e 5 positivos, e o objetivo não é procurar lesão de órgãos sólidos, né? O objetivo é realmente responder sobre a questão da presença ou não de líquido livre, né? Com suspeita de sangue, né? Nas várias cavidades do corpo humano, né? As lesões de órgãos sólidos são difíceis, né, de serem diagnosticadas, principalmente se não tem líquido na cavidade, né? Por isso que é importante que o FAST seja realizado, né, quando o paciente está estável, né, e para uma conduta rápida. E em paciente estável pode-se realizar tomografia computadorizada ou, como se diz, not so fast, né? Não há necessidade dessa conduta muito urgente, né? Ou seja, pode-se utilizar outros recursos diagnósticos que não o ultrassom, que são mais precisos no diagnóstico de um politrauma. O outro protocolo do POCUS é o BLUE, né, o Bedside Lung Ultrasound in Emergency. É um protocolo para insuficiência respiratória aguda. O pulmão, ele, quando se encosta ultrassom na parede torácica, o pulmão ele se move, né? Se observa a movimentação do pulmão. Quando não há essa movimentação, existe uma suspeita, então, de uma patologia que pode estar relacionada, por exemplo, com pneumotórax, né? Então, os conceitos básicos do ultrassom de tórax envolvem, né, a presença que gases e conteúdos aéreos não são bem caracterizados ao ultrassom. O ultrassom
não é um método realmente bom, né, para avaliar onde existe a presença de conteúdo gasoso portanto, o parênquima pulmonar normal não é visível à ultrassonografia. Então, se caracteriza a parede torácica até a pleura, né? E a pleura, ela desliza, né, com a respiração. Né? Então, é a partir, né, da pleura e do que se enxerga por trás dela é que isso ajuda no sentido de poder diagnosticar alguma alteração pulmonar, né, que mereça algum tipo de intervenção, né? Então, no protocolo Blue, né, o transdutor é posicionado nos espaços intercostais e isso permite observar a parede torácica, né, e a linha pleural, né? Essas áreas escuras são as sombras dos arcos costais, né? E essas linhas posteriores, né, são normais e mostram a transmissão do som dentro do parênquima pulmonar. O que se faz, né, é importante varrer todos os espaços intercostais, né, tanto as regiões anteriores, laterais, posteriores, o tempo de exame mais longo, né, do que o EFEST, né? É muito importante seguir o posicionamento, né? Então, realmente é um exame de varredura, né, de todos os segmentos torácicos para poder diagnosticar algum tipo de comprometimento pulmonar, né? Aqui nós temos, né, a linha pleural e o movimento com o movimento respiratório e aqui nós temos a imobilização dessa linha pleural, né? Então, essas linhas que saem da pleura, né, são linhas verticais, né, são bem definidas, né, e se movem com a pleura, né? Então, isso pode ser encontrado em pacientes normais, né? Então, o exame ultrassonográfico do pulmão já requer uma habilidade maior e uma experiência maior, né? Não é um exame tão simples como a detecção de líquido livre. Aqui nós temos, né, a presença de um derrame pleural, né, nesse primeiro caso. Nós temos aqui a movimentação da linha pleural e aqui uma área de consolidação, né, num aspecto comumente identificado nos pacientes com COVID, né? Então, nós temos aqui 3 exemplos, né? Um exemplo de líquido na cavidade pleural, a presença da movimentação normal da pleura e uma consolidação. Então, é possível, né, identificar, né, a presença, o mais fácil é a presença do derrame pleural, na presença do líquido na pleura. É possível identificar atelectasias, né, a retração do pulmão, aqui associado também a um derrame pleural, e consolidações, é quando não se identifica aquela linha pleural junto à parede torácica e se observa que parte do parênquima está consolidado, né? Inclusive aqui com o aspecto do broncograma aéreo, da presença de ar dentro dos brônquios, caracterizando a hepatização do parênquima pulmonar. Então, o ultrassom torácico, o point of care, ele consegue dar uma ideia do acometimento pulmonar, né? É claro que isso não substitui, né, os exames mais específicos para pulmão, como a radiografia e a tomografia, mas ajuda a estabelecer um parâmetro, né, uma noção do que está acontecendo na cavidade torácica, né? E é possível também estabelecer, fazendo a medida, né, da distância entre a parede torácica e o pulmão, do volume de líquido que está na cavidade pleural, né? Se são grandes volumes ou pequenos volumes. Então, isso também tem uma grande utilidade, tanto no trauma como com outras condições agudas.
No pneumotórax, nós não vemos o pulmão se movimentando com a respiração, né? Então, a existência de gás no espaço pleural não permite caracterizar a linha pleural. E a presença daquelas linhas B, né, que são paralelas à parede torácica, excluem a possibilidade de um pneumotórax, né? Quando existe aquela imagem do pulmão parado, né, ou seja, não há movimentação do pulmão, não se observa uma movimentação do pulmão com a respiração, colocando o transdutor no espaço intercostal, aí a suspeita é pneumotórax. Eu diria que, num quadro de insuficiência respiratória aguda, na emergência, esse dado pode ser útil para uma tomada de conduta quando existe realmente uma condição aguda e necessária. Em condições não agudas, é importante realizar os exames convencionais para avaliação do pulmão e do tórax, né? Nós observamos que no modo M, né, no pulmão normal, existe a movimentação, né? Não existe movimentação, né, na parede torácica, mas na área do pulmão existe a movimentação, a formação dessas ondas, e no caso do pneumotórax não existe a movimentação do pulmão por trás da parede torácica, né? Então, se utiliza também o modo M, que pode ajudar justamente em definir melhor a existência ou não do pneumotórax, mostrando a movimentação ou não do pulmão. O que nós justamente enxergamos é isso, né? Nós enxergamos a existência de pneumotórax, né? E o ultrassom mostra que o pulmão está parado, né? Não existe a movimentação da linha pleural como ocorre em condições normais. No COVID, nós utilizamos muitíssimo o ultrassom nos pacientes de COVID internados em terapia intensiva, muitas vezes com respirador, pacientes difíceis, né, de serem mobilizados para a realização de uma tomografia. Então, o controle do dia a dia acaba sendo feito com ultrassom, né? E dá uma boa ideia, né, da existência de consolidações, né, de consolidações, da extensão da consolidação pulmonar, e também são um exame muito conveniente para acompanhar a evolução desses pacientes, saber se o pulmão está tendo uma evolução, né, de consolidação, e se o quadro do paciente ultrassonográfico mostra uma piora na evolução do dia a dia, né? Então, nós observamos, né, um aumento das linhas coalescentes, né, e o surgimento de consolidações mais periféricas, principalmente, né, por volta do 10º, né, até o 12º dia, quando o quadro pulmonar muitas vezes atinge o seu ápice, né? Então, esse acompanhamento, né, e essa evolução do quadro, né, de pequenas para grandes consolidações ajuda a orientar o clínico na conduta, né? O ultrassom na insuficiência respiratória aguda, né, são feitas as avaliações de 3 zonas, né, em cada hemitórax, e se buscam, né, os sinais, né, que classificam, né, a presença de consolidação pulmonar ou a presença de derrame pleural, né? Então, classificando, né, o comprometimento pulmonar, né? No perfil A, né, existe o desligamento pulmonar normal, né? Isso pode ser uma DPOC, uma embolia, uma pneumonia posterior, né? Mas exclui edema e congestão, né? No perfil B, né? Isso mais provavelmente deve ser um edema pulmonar, exclui DPOC, embolia ou pneumotórax.
e se o deslizamento pulmonar tiver diminuído, também é suspeito de uma pneumonia associada, né? E no perfil AB, né, as linhas B em um hemitórax e as linhas A no outro hemitórax sugerem a existência de uma pneumonia, né? E no perfil C, né, que é a consolidação, com ou sem derrame pleural, então isso está mais relacionado com a pneumonia. Então, essa classificação A, B, C, né, ajuda a dar uma ideia, né, do grau de comprometimento pulmonar, sua extensão, e ajuda a correlacionar com uma possível patologia, tudo isso feito no leito, feito na sala de emergência, sem a necessidade de uma tomografia, né? O algoritmo ultrassonográfico para guiar o diagnóstico de insuficiência respiratória aguda, né, provê, né, o diagnóstico de falência respiratória aguda em mais de 90% dos casos, né? Então, quando o protocolo é utilizado de forma adequada, ele dá respostas muito importantes na emergência. O protocolo RUSH, né, que é Rapid Ultrasound in Shock, né, na avaliação do paciente criticamente doente, né, avalia, né, o coração, né, a veia cava, aorta mais pulmão e o sistema venoso profundo, né? Então, é um protocolo que avalia essas 3 regiões, né? Então, aí nós observamos, né, 3 exemplos, né, que é um coração normal, um coração com uma contratibilidade reduzida, um coração hiperdinâmico e um coração com a contratibilidade muito diminuída, né? Então, dá para avaliar bem, né, o grau de comportamento da contratibilidade cardíaca. No eixo da veia cava inferior, né, se pode observar aqui uma veia cava normal e aqui uma veia cava distendida, né, com sinais de congestão, né, e estase venosa hepática. E também, né, o ultrassom pode ser utilizado em diversas condições agudas abdominais, né, como, por exemplo, nos casos de apendicite, né, pacientes com quadro abdominal agudo. Aqui nós observamos o paciente, o apêndice normal, né, que ele é compressível, né, quando o transdutor comprime a parede abdominal, o apêndice se contrai, então esse é um exemplo de um apêndice normal. E aqui nós temos, aqui mostra, né, como é feito o exame, né? Existe com o transdutor, existe a compressão da parede, o que faz com que o apêndice normal sofra essa compressão, né? Já o apêndice inflamado, ele não é compressível, né? Então é um tubo, né, de conteúdo líquido. Aqui nós temos o edema na parede, né? E pode ser um segmento mais longo, mas sempre em fundo cego, né? Então, o diagnóstico de apendicite é uma condição aguda, muito diagnosticada na urgência, né, em pacientes com quadro abdominal agudo. E também se pode identificar, né, a presença de apendicolitos, né, num quadro de uma apendicite aguda severa aqui, né? Mostrando o que o ultrassom acaba mostrando não só o apendicolito, mas todo o apêndice distendido. E com o Doppler, né, o Doppler mostra o aumento da vascularização periapendicular, né, mostrando a existência, né, de um processo inflamatório, né, ativo, né, que é observado em outras condições agudas, como, por exemplo, a diverticulite, né, que nós temos a presença de uma diverticulite de sigmoide, com espessamento da parede do sigmoide, a presença do divertículo, né, com aumento da vascularização, indicando um processo inflamatório agudo. E aqui nós temos a presença de um divertículo perfurado com uma colisão junto do sigmoide, né, denotando diferentes
gravidades da diverticulite. Isso também pode ser avaliado por via transvaginal, às vezes a condição aguda tem que ser diagnosticada com processo anexial. Nesse caso específico, era um paciente que tinha um cisto de ovário, né? Mas o quadro estava relacionado realmente com uma diverticulite, né? A presença do divertículo e do processo inflamatório peridiverticular, né? Então, é muito útil, né, o ultrassom para diferenciar na mulher a existência de um quadro agudo ginecológico relacionado com útero e ovários, de um quadro relacionado com ossos intestinais, como apendicite e uma diverticulite. A intuscepção também é uma condição aguda de fácil diagnóstico, né? Mostra um aspecto característico em alvo, né? Ou seja, uma alça dentro da outra, com um processo inflamatório associado, né? Envolvendo as alças intestinais. Né? E aqui também, né? Outro caso de uma invaginação intestinal, né? Bem demonstrada pela ultrassonografia, e a presença de um aumento de vascularização nesses casos é muito frequente, denotando a existência de um processo agudo, né? Esse é um caso bem típico, né, de uma intuscepção. Um outro ponto de grande interesse é a questão da avaliação vascular, né, e acesso, né? O Dr. Zé Luiz conhece bem. Hoje os anestesistas utilizam regularmente o ultrassom para ajudar em acessos venosos em pacientes não só em terapia intensiva, no centro cirúrgico, além de poder avaliar, né, a questão do aneurisma de aorta abdominal, né, e de tromboses venosas profundas, né? Então, o point of care ultrassom na área vascular é muito utilizado e muito importante, né? No caso da trombose venosa profunda, né, nós temos a presença de um conteúdo ecogênico, né, um conteúdo dentro da veia, né, que não mostra fluxo. Aqui é a artéria com fluxo, a veia sem fluxo, né, aqui o conteúdo ecogênico, né, e também acaba perdendo a compressibilidade, né. E um outro caso, uma outra situação onde o point of care faz a diferença é num paciente que chega com uma suspeita de um aneurisma de aorta roto, né? É um diagnóstico muito rápido, né? Mostra a presença do aneurisma de aorta e o líquido em volta do aneurisma, indicando uma rotura, permitindo uma conduta muito, muito rápida, que é, sem dúvida, necessário nesses casos. Isso se aplica também a outras regiões, como a presença de uma trombose de veia jugular, aqui a carótida, uma trombose de veia jugular, que se apresenta muito distendida, né? Cheia de trombos, né? E quando se avalia esses vasos que estão isolados dentro do trombo, mostra esse padrão arterial, né? É um trombo tumoral. Outra condição aguda de diagnóstico bastante simples pela ultrassonografia é a questão da litíase, né, que é a presença de um cálculo renal, né, e aqui uma hidronefrose, né, num quadro de obstrução ureteral por cálculo, né. Então, é possível não só diagnosticar a existência de uma obstrução, mas também muitas vezes se acompanha, né, o cálculo e se identifica aqui o cálculo a nível da junção uretero-vesical, né? E aqui outros cálculos aqui no ureter, nesses pacientes diferentes, né? Um cálculo aqui na junção ureteropiélica, né? Então mostra obstrução nos 3 locais mais comuns, né? Onde o cálculo geralmente pode impactar. E o Doppler também pode ser utilizado para mostrar a existência ou não de fluxo no ureter, né? Aqui a presença, né, do fluxo, né, do jato ureteral à direita, e aqui não se observa o jato ureteral à esquerda pela razão da existência de um cálculo, né? Então nós observamos
ureter normal, né, a junção ureter-vesical normal do lado direito, e aqui à esquerda a presença do cálculo encravado na junção uretero-vesical. Né? Em ginecologia obstetrícia, muitas aplicações, né? A presença de líquido livre, né? A presença de uma massa anexial complexa, a possibilidade de uma gravidez ectópica, de cistos hemorrágicos, doenças inflamatórias, torções ovarianas, né? Realmente a utilização na área de ginecologia é muito importante, e também pode ser utilizado no fígado, nos casos de esteatohepatite, associando a utilização com elastografia, né? Sem dúvida, né, uma das aplicações mais importantes, né, do point of care é guiar procedimentos invasivos, né, como drenagens de coleções, punções de nódulos, aqui no caso a punção de um linfonodo, na cavidade torácica, na cavidade abdominal. Então, a utilização do point of care para guiar procedimentos invasivos é importantíssima, em particular no pronto-socorro, né? Mas também em unidades de terapia intensivas, em outras condições de urgência, e pode se associar, né, a punção com um procedimento como uma alcoolização, né, para resolver, né, a doença que está cometendo o paciente, né? Diagnóstico, a punção e o tratamento, né? Como ocorre com frequência em abscessos, hematomas. E em alguns casos, pode ser realizada uma alcoolização, aqui num grande cisto cervical, né, hemorrágico, que é feita uma alcoolização e acaba resolvendo o cisto sem a necessidade de uma intervenção cirúrgica, né? Na pós-tireoidectomia, o diagnóstico de coleções, hematomas, né, e também podendo dirigir punções dessas coleções, né, num pós-cirúrgico, né. Também podem ser utilizados procedimentos de laser, ou seja, ablações. Hoje, a utilização do ultrassom em procedimentos realmente é muito ampla e muito decisiva em condições inflamatórias, traumáticas e oncológicas, né? Hoje também se utiliza contraste, né? Se pode utilizar o contraste para aprimorar, né, a visão do órgão. Aqui é um exemplo que mostra a existência de metástases hepáticas, que são vistas com dificuldade no exame convencional, mas com a administração de contraste elas são bem destacadas e características, né? Então, hoje o ultrassom, e mesmo o ultrassom point of care, pode utilizar, né, o contraste. E esse é o exame dinâmico com a utilização de ultrassom. Bom, fazendo um resumo, né, do point of care, né, e falando um pouco da questão da educação, né, o objetivo é habilitar, né, o médico para guiar procedimentos, diagnóstico rápido e monitoração do paciente grave, né. O treinamento, né, para desenvolver as competências, é claro, dependerá da habilidade, do tipo de exame, experiência prévia. Nós observamos que existem protocolos mais complicados, como o caso do pulmão, e mais simples, como o caso do EFEST. A ideia é auxiliar a prática clínica, né? É muito importante seguir os protocolos publicados para que seja um exame sistemático, né? Seguindo os passos adequados, né? Por exemplo, no ultrassom cardíaco, 20, 30 exames supervisionados já podem permitir um point of care bastante adequado, né? No futuro, né?
a certificação poderá vir ajudar, né, na qualificação desses profissionais. O POCUS na sala de emergência e terapia intensiva é, sem dúvida, muito importante e decisivo, muitas vezes, para a conduta do paciente, né? A interpretação conjunta de dados clínicos com o exame ultrassonográfico é fundamental. O POCUS transformou a prática de quem cuida do paciente crítico, né? Quem se acostuma a usar o point of care ultrassom, ele sente muita falta quando não está disponível, né? A intervenção é realizada com muito mais segurança, né? E tem uma excelente custo-efetividade, né? É algo muito adequado para o nosso sistema de saúde, já que ele é bastante acessível num custo muito menor que os exames mais complexos, né? E, sem dúvida, precisamos discutir mais a questão do treinamento e certificação de profissionais que lidam com pacientes críticos para que essa prática possa seguir possa ser feita de uma forma mais rigorosa, né? Então, eu queria agradecer a atenção de vocês e agradecer aí meus colaboradores que forneceram material para essa apresentação. Muitíssimo bom, muitíssimo obrigado, acadêmico Giovanni Cerri. Um mundo novo para a maior parte dos médicos formados antes dos anos 90, não, antes da introdução na prática clínica do point of care, se abre. E um mundo cheio de detalhes, um mundo que nos mostra numa dinâmica absolutamente impensável há poucas décadas, qual é o resultado das nossas intervenções, não é? E eu entendo que seja na medicina intensiva, seja na anestesia, que são as áreas por onde eu tenho passado, é hoje impensável você realizar um acesso vascular sem o point of care. Traz muita insegurança você decidir sobre o estado hemodinâmico do paciente, a expansão volêmica ou a contratilidade miocárdica sem você ter uma avaliação ultrassonográfica adequada. Enfim, eu fico imaginando que das grandes transformações que pudemos ver nos últimos 50 anos, meio século de medicina, a genética e a imagem realmente são os grandes protagonistas. Certamente a educação médica, a nossa formação durante a graduação será completamente transformada também. Fica muito difícil o professor das áreas clínicas e mesmo de vários setores das áreas que nós chamávamos áreas básicas, que hoje talvez isso não seja mais possível entender como uma divisão, também terão de ser reformulados, não? Então, a formação dos professores e a construção dos currículos também deva se beneficiar de grandes transformações. Então, eu queria abrir a palavra aos nossos colegas confrades para observações e perguntas, não? Nós normalmente temos, a nossa tertúlia vai até às 13h30, portanto, nós temos aqui 20 minutos para observações e perguntas face a um mundo tão fascinante que vem a ser aqui exposto para nós de uma maneira concisa e brilhante pelo nosso querido acadêmico, professor
Giovanni Cherry. Com a palavra, os senhores, os que quiserem usar dela, por favor, levantem a mão e podem levantar a mão aqui. Hélio Belliomini, por favor, Hélio. Obrigado. Giovanni, parabéns pela apresentação, muito boa, muito atual. E a minha pergunta é muito simples, né? Eu estava vendo você falando aí e escutando uma recente palestra aí do José Luiz Gomes do Amaral. Eu tenho a impressão que essa tecnologia é, entre aspas, o estetoscópio atual da medicina, né? Em lato sensu, né? Porque você, através desse uso, você fez uma interface com várias especialidades, umas 7 ou 8 aí que eu mais ou menos elenquei aí, né? Inclusive a minha, que é urologia. A pergunta que eu te faço é muito simples, muito prática. Lá no HC, existe, hoje em dia, uma preocupação, ou já é feito, dos residentes das mais diversas áreas, anestesia, medicina intensiva, urologia, ginecologia, trauma, assim por diante, fazer um estágio no departamento de imagem para aprender essa tecnologia? Faz parte do currículo da residência ou ainda não? É uma coisa acessória, uma coisa à parte? Porque realmente, pelo que você está contando, deveria fazer, né? Era isso, muito obrigado. Essa sua pergunta é muito relevante, né? Eu devo dizer que em 1980, eu estava nos Estados Unidos, saiu um editorial no Radiology, que é a revista mais importante da nossa especialidade, onde um radiologista muito destacado dizia que o ultrassom, né, ele previa que o ultrassom ia ser o estetoscópio, ia substituir o estetoscópio no futuro, né, que ia ser o estetoscópio do futuro. Na época ele não foi levado muito a sério, né, mas ele realmente foi um jeito de grande visão, né, porque depois, com os aparelhos pequenos e portáteis, realmente muitos médicos hoje, acho que boa parte de ginecologistas, obstetras e eventualmente especialidades usam ultrassom no dia a dia para complementar o exame físico, ou às vezes, né, até substituir, né, o exame físico, né? Se diz que hoje não se palpa mais fígado, né? Hoje se vê o fígado direto, né? Mas sem dúvida o ultrassom é de grande valia, né? Na verdade ainda não é rotina, né, a formação do residente nosso na parte de ultrassonografia. Em algumas especialidades, como urologia, os residentes acompanham os exames ultrassonográficos. Nós temos equipamento na clínica, eles acompanham, né? Muitas vezes realizam exames. Na vascular também, isso é muito comum. Ginecologia obstetrícia é obrigatório, né? Mas não em todas as especialidades, não. Está crescendo muito na área de reumatologia. Eu acho que é uma coisa que vai estar cada vez mais presente, né, em especialidades diversas. Algumas já têm isso como parte do treinamento, de um treinamento básico, né, e outras ainda não introduziram o ultrassom no treinamento do residente. Mas a tendência é isso aumentar, não tem a menor dúvida, viu, Hélio? Obrigado. Pois é, essa observação, né, de que o ultrassom seria o estetoscópio do futuro, eu acho que o ultrassom até vem a corrigir um equívoco clássico, né, no termo estetoscópio. Estetoscópio significa ver através do tórax, né? Se nós é o significado dessa palavra, e o estetoscópio não nos permite ver através de absolutamente nada. Ele nos permite ouvir sons que nem sempre são ouvidos da mesma forma por observadores experientes independentemente. Então não há uma reprodutibilidade em todas as situações clínicas entre observadores, né? Então você tem que ouvir um som, depois você tem que imaginar o que poderia estar produzindo este som, né?
E aí você faz uma narrativa do que está acontecendo no interior do indivíduo, né? E você não está vendo coisa nenhuma. Portanto, o termo estetoscópio é algo assim completamente fora ah, do, do que a língua expressa, não é? Do que a expressão quer dizer. E ao passo que o point of care, né, a ultrassonografia, né, te permite ver mesmo através do tórax, né? Então, é algo completamente diferente. E permite, como você acaba de mencionar, substituir algumas, alguns meios propedêuticos, né? Palpação em algumas circunstâncias. E aí eu fico imaginando que uma das áreas que talvez vá mais se beneficiar disso venha a ser a telemedicina, porque a telemedicina permite que nós possamos realizar a propedêutica, agora incorporando a ultrassonografia a distâncias ilimitadas, né? E interpretar a informação e deixar a informação ser interpretada por um observador mais experiente. Eu acredito que talvez associando a telemedicina à prática clínica, não é? Regular, nós possamos criar uma sistemática de treinamento, né? Porque o que você mostrou em vários lugares é que isto é dependente do instrumentador, do observador. Ele precisa fazer uma curva de aprendizado, mas eu não tenho ao meu lado no pronto-socorro um ultrassonografista experiente que possa me fazer essa supervisão adequada. Mas talvez eu possa tê-lo à distância e ele possa me orientar à distância e eu, assim, vamos dizer, enriquecer a minha experiência e melhorar a qualidade dos meus exames e das minhas decisões clínicas, né? Como você vê a ultrassonografia na telemedicina? Então, existe uma denominação, né, da teleultrassonografia. A realização da ultrassonografia à distância por um técnico, né, por uma pessoa que segue um determinado protocolo, né, de imagens, e o médico examina esse exame à distância, né? Isso, sem dúvida, vem complementar a questão da teleconsulta, né? Por isso, quando nós falamos hoje em saúde digital, no monitoramento do paciente, nós falamos não só da consulta, mas na utilização de IoTs, de devices e ultrassom que possam monitorar o paciente à distância, né? Então, o ultrassom ele se encaixa bem, né, nesses devices que podem ajudar a monitorar e acompanhar um paciente à distância e, eventualmente, até numa condição aguda. Nós sabemos a dimensão continental do país, de repente um paciente é atendido em um determinado lugar onde não tem um médico, né? Não tem um médico disponível, mas as informações desse paciente, inclusive ultrassonográficas, podem ser encaminhadas à distância. O médico avalia esse ultrassom e essas informações de um paciente agudo à distância. E acho que essa vai ser a saúde digital será, sem dúvida, uma grande linha, né, divisória, né, entre a medicina atual e a medicina do futuro, né? Inclusive porque eu tenho a confiança que a saúde digital, né, ela pode impactar numa redução de custo da saúde. Então, a tecnologia, finalmente, vai contribuir para a redução de custo. O que nós vimos ao longo das últimas décadas é a tecnologia
aumentando o custo da medicina, né? E tornando a medicina cada vez menos acessível e menos viável, né? Então, a saúde digital, não, ela pode modificar, pode melhorar o acesso, pode reduzir a desigualdade, pode ser um excelente recurso para treinar, né, médicos à distância, médicos profissionais de saúde. Por exemplo, boa parte desse treinamento de point of care pode ser feito à distância, né? Então, esse é um recurso que certamente vai reduzir distâncias, né? E apenas eu acho que os nossos conselhos têm que ser mais ágeis, né, na regulamentação e na modernização da legislação, porque senão tudo isso aliás, já está sendo utilizado e a regulamentação vai vir depois de uma ampla utilização de saúde digital, com tudo que está em volta, né, inclusive o point of care, nesses próximos anos, né? Não sei qual é a sua opinião a respeito disso, Zé Luiz. O som, Zé Luiz. Eu entendo quando a tecnologia nos surge à frente, nós precisamos conhecê-la o mais detalhadamente possível e construir também o mais rapidamente possível formas de utilizá-la com segurança, com propriedade. Se nós não buscarmos aliar o conhecimento com um método de utilização segura e eficaz das novas tecnologias, nós vamos praticar aquilo que se chama de domínio incompleto da tecnologia, que é um convite aos desastres, né? Então, se você produz um avião fantástico, mas se você não conseguir dominá-lo na sua totalidade, você pode produzir grandes e fantásticos desastres também. Então, se nós queremos tirar o melhor possível dessas inovações, e aqui elas vieram realmente para ficar, nós precisamos nos apressar, não podemos discutir infindavelmente e de uma maneira muito fechada se isso deve ser utilizado ou não deve ser utilizado. Nós temos que colocar em prática para, vamos dizer, para o melhor da nossa prática, né? O melhor do exercício da medicina. Realmente nós estamos andando no Brasil muito devagar nessa área. Certamente outros países também devem ter as mesmas dificuldades, mas realmente nós perdemos algo como 20 anos, desde o final do século passado, que se chamava atenção para a saúde digital, né? E nós agora estamos abrindo os olhos para ela. Talvez seja um dos benefícios, né, que a pandemia acabou acidentalmente nos trazendo. Ela acaba nos forçando a explorar melhor essas alternativas, né? Nós sairemos disto completamente diferentes. Espero que para o melhor e neste campo, muito provavelmente. Nós temos mais... Alguém mais gostaria de fazer uso da palavra? Nós temos vários comentários aqui no chat, mas eu não estou conseguindo enxergar nenhuma pergunta. Então, Eu queria perguntar, está ouvindo? Por favor, Marilene. Então, eu queria perguntar se isso é presente só nos grandes hospitais ou já está mais difundido em São Paulo? Não, isso daí está tendo uma difusão muito grande, né? Mesmo
não só em grandes hospitais, mas em hospitais menores, no Brasil inteiro, muitas vezes em clínicas, em pronto-socorros. Pronto-socorros é algo que está tendo uma difusão muito grande. Inclusive, nós tivemos a oportunidade de treinar grandes grupos de profissionais, de médicos de diferentes especialidades, para a utilização de point of care. Isso está se disseminando rápido porque o ultrassom é muito adequado à realidade brasileira, né? Em muitos lugares não tem tomografia, né? Isso aconteceu com o Covid. Nós fizemos a plataforma de inteligência artificial, a RadVi19, e conectamos mais de 60 hospitais através de um algoritmo de inteligência artificial. Depois, nós inicialmente utilizamos algoritmos importados, um da China, da Huawei, e outro da Siemens, da Europa, porque lá já tinham tido experiência maior com o Covid. Depois desenvolvemos os nossos algoritmos aqui no Brasil, e um deles foi para raio-x de tórax, porque muitos lugares do Brasil não tem tomógrafo, né? Então o paciente tinha que só fazer o raio-x de tórax. E assim como utilizamos amplamente o ultrassom em terapia intensiva em Covid, não só em São Paulo, em muitos lugares, né? E também na Europa. A Europa usa muito mais ultrassom, né, à beira do leito que, por exemplo, nos Estados Unidos, né? Então é algo que realmente está muito difundido e cada vez mais pela facilidade de acesso ao ultrassom, né, muito mais do que um tomógrafo, ou mesmo ter que montar um equipamento de raio-x, né? O ultrassom é muito acessível, né? Tem equipamentos de baixo custo e boa resolutividade, né? Equipamentos portáteis, né? Essa questão, né, da redução de custo é fantástica. Ficou muito popular uma ideia, um conceito que acabou sendo chamado Lei Moore, né? E que a cada 18 meses a velocidade de transmissão de informação dos meios digitais, né, ela duplica e o custo diminui a metade. Então, há uma redução de 50% de custo e um aumento, uma duplicação da rapidez da informação. E isto, muito provavelmente, vai se traduzir com a generalização destas práticas. Quando nós começamos, eu me lembro nos anos 80, a usar os oxímetros, né? Um oxímetro, primeiro, era um equipamento um bocado caro. No começo dos anos 80, um oxímetro deveria custar provavelmente uns de $20 mil, mais ou menos, um oxímetro, né? Hoje nós compramos os oxímetros nas farmácias e temos em casa mais ou menos junto com o termômetro, né, para acompanhar a nossa evolução. Quando os oxímetros surgiram nos anos 80, era muito complicado também utilizá-los, né? Como é que a gente poderia achar complicado usar aquilo? Nós colocávamos o oxímetro no dedo dos pacientes e ficávamos discutindo um tempão sobre como interpretar aqueles números, aquelas curvas, etc. Hoje, nós olhamos essas imagens que o Giovanni nos mostrou e, apesar da explicação dele, etc., muitas dessas imagens nós olhávamos e falamos, puxa, precisa ter um pouco de fé para acreditar no que está acontecendo aqui. Mas, muito rapidamente, nós vamos entrar nesse mundo e transitar com mais tranquilidade nele e aproveitá-lo melhor, com certeza. Bom, então, sendo assim, eu agradeço imensamente o Giovanni esta apresentação, que é uma apresentação para não se assistir uma vez só, mas muitas vezes. Estará disponível no canal da Associação
da Associação da Academia de Medicina de São Paulo, e, e nós teremos certamente muitas outras oportunidades para voltar a este assunto. E antes de me despedir de vocês, eu gostaria de fazer aqui uma rápida homenagem aos médicos que há tantos anos vêm construindo o nosso país, a medicina brasileira. E entre esses médicos, os médicos de ascendência italiana, né? O Giovanni Cerri é um exemplo, um maravilhoso exemplo disso. O Hélio Belliomini, aqui que nos acompanha, e precedeu essa palestra o nosso Francisco Mignone, não é? Francisco Mignone também compositor, músico que veio enriquecer a arte do nosso país, nos emprestou aqui algumas músicas, a Valsa da Esquina número 8, a Valsa da Esquina número 5, 4 peças brasileiras, Maroca, o improviso romântico, Valsa Choro número 12, antes do início dessa tertúlia. E agora, na nossa despedida da tertúlia, nós teremos 8 lendas sertanejas, número 7, de Francisco Mignone. Muitíssimo boa tarde a todos. Muito obrigado, Giovanni. Obrigado a vocês. Até muito breve.